Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos estudar um tema um tanto quanto palpitante acerca da requisição administrativa, que é justamente a possibilidade ou não que tem o Estado de requisitar serviços de pessoas naturais. Para deixar o título do vídeo um tanto quanto menos técnico e mais acessível, eu coloquei assim: o Estado pode te obrigar pessoa física a trabalhar por requisição. Em outras palavras, o Estado pode requisitar uma pessoa natural para trabalhar no enfrentamento e no combate ao Covid-19? Essa é uma pergunta interessante, já me foi feita nos grupos de discussão que nós temos sobre a advocacia pública e eu pretendo conversar contigo sobre os fundamentos legais e constitucionais dessa possibilidade, para que no final do vídeo a gente chegue à conclusão se isso pode ou não, se é constitucional ou não. Para tanto, a gente precisa fazer primeiro uma breve revisão sobre o Instituto Requisição. Requisição é uma forma de intervenção do Estado na propriedade. E uma das, já que existem várias formas do Estado intervir na propriedade privada, a requisição é uma delas e é a que mais se adequa ao momento que nós estamos vivendo. No entanto, a requisição tem fundamento constitucional e também requisito constitucional. Vamos analisar com cuidado. A requisição, por conceito administrativo, é um ato discricionário do poder público. É ele quem decide o que vai requisitar e o momento em que vai requisitar, desde que é atendido o requisito constitucional. Por isso, não há necessidade de apreciação judicial prévia por se tratar de ato auto-executório. Então, o Poder Executivo ele não precisa de autorização do Poder Judiciário para requisitar. Vamos analisar. Pressupõe, entretanto, a existência de perigo público iminente e esse é o seu requisito constitucional. No que diz respeito ao momento que estamos vivendo, adianto que a ideia de calamidade pública é muito mais severa do que perigo público iminente. Então, nós podemos estar, nesse caso, enfrentando requisições municipais, estaduais e do governo federal, porque a Constituição fala em perigo público iminente e nós estamos com estado de calamidade devidamente decretado nos termos da Constituição Federal. Vamos ver o que é que a Constituição fala sobre a requisição. Ela diz o seguinte, artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, já vimos que o estado de calamidade é uma situação mais séria do que o iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui está o inciso constitucional que trata da requisição administrativa. Iminente perigo público é muito simples de descrever. Basta com que você se lembre de qualquer cena de filme, isso é muito dito nas universidades, onde o policial requisita o automóvel de um particular para perseguir o bandido, e nesse caso nós estaríamos diante de uma situação de iminente perigo público e há uma requisição de propriedade particular para atender a um fim público também. A Constituição fala que a propriedade particular é o que é objeto de requisição, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. No caso da cena de filme, se o carro requisitado sofreu algum dano, o Estado indeniza o proprietário. Se não, devolve-se o carro ao particular e está resolvida a requisição. O iminente perigo público é o que determina a possibilidade de requisitar propriedade particular. No momento que esse iminente perigo público deixa de existir, a requisição também deixa de ser uma opção do Estado. O artigo 139 da Constituição também diz ainda, na vigência do estado de sítio, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, inciso 7, requisição de bens. Eu quero que você preste bastante atenção para que a gente entenda os fundamentos constitucionais da requisição. A requisição exige, portanto, iminente perigo público, ela pode incidir sobre propriedade particular e a indenização acontece somente em momento posterior se houver dano. Na decretação do estado de sítio, autoriza também a Constituição Federal a requisição de bens. A pergunta que fica é a seguinte, a Constituição autoriza a requisição de serviços? Na verdade, quando você lê aqui propriedade particular, você é levado a pensar que a requisição constitucional somente pode se dar para bens móveis e imóveis, apenas propriedade particular. E aí começa a surgir na doutrina a seguinte dúvida: a Constituição autoriza a requisição de serviços? E aí eu digo, o uso de propriedade particular engloba tanto a utilização da propriedade por agente público quanto por agentes do requisitado na prestação de serviço público. Imagine, por exemplo, a requisição administrativa de um hospital. O Estado pode usar o hospital por seus próprios agentes públicos ou utilizar o serviço do hospital
para atendimento das pessoas direcionadas pelo Estado. Então, a Constituição permite a requisição da propriedade privada. E ao requisitar a propriedade privada, isso se dá tanto na utilização de bens móveis ou imóveis por parte do Estado, quanto, por exemplo, a utilização dos bens móveis ou imóveis por parte do particular requisitado. Isso também é possível. Imagine, por exemplo, que o município ele requisita um hospital particular e ao requisitar o hospital particular, ele não quer o prédio do hospital, ele quer o serviço do hospital. Então, ao requisitar o hospital particular, o hospital continua funcionando, mas o atendimento desse hospital será direcionado para aquilo que o município estabelece enquanto necessidade de requisição administrativa. Então, tudo que nós estudamos até agora, nós vimos que as principais características da requisição são direito pessoal e auto-executável da administração, ou seja, não há necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário, a própria administração requisita esse ponto e própria, pressuposto de iminente perigo público, esse pressuposto é constitucional, incide sobre bens móveis, imóveis e serviços. Acabei de dar o exemplo aqui de como a Constituição permite entender propriedade particular para requisitar serviços. Caráter transitório, indenização ulterior e condicionada à existência de dano. Então, óbvio que alguns ajustes precisam ser feitos quando a gente entende a possibilidade de requisição por serviço. A requisição da propriedade para a utilização por parte do agente do Estado, só a indenização se houver dano. Mas se eu requisito um hospital e, na verdade, o serviço desse hospital, tanto a instalação quanto os serviços nele prestados, já existe dano por parte do requisitado que deixará efetivamente de receber pelos seus serviços particulares, o que vai gerar efetivamente a indenização. Então, é preciso apenas adaptar as características da Constituição à possibilidade de requisição de serviços. Tanto isso é verdade que a Lei do SUS, a Lei 8.080/90, diz o seguinte no artigo 24, ó, quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, requisição de serviços, nos termos do que eu acabei de explicar. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato, mediante convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, mas os hospitais privados, que na verdade prestam esse serviço obtendo lucro, também poderão fazer parte desse tipo de requisição. A preferência é de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos com a aplicação da Lei do SUS, a Lei 8.080/90. Então está aqui explicado, inclusive, por lei infraconstitucional, a possibilidade também de se requisitar serviços. Ocorre que, estudando a Lei 13.979 de 2020, que é a lei do enfrentamento ao Covid, você tem uma situação tanto quanto diferente. Vamos lá. A lei diz o seguinte, ó, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: requisição de bens, já vimos, serviços de pessoas jurídicas, já vimos, mas ele fala em serviços de pessoas naturais. Requisição de serviços de pessoas naturais. E aí eu montei uma tabela para você entender melhor. Requisição administrativa, bens móveis ou imóveis. A requisição administrativa na ideia do coronavírus, do combate ao Covid. Requisição administrativa, bens móveis ou imóveis. E tem acontecido, a gente tem visto no noticiário a requisição de utensílios médicos e remédios. Serviços de pessoas jurídicas. É possível, nesse caso, requisitar o serviço de um hospital e dentro dele, com ele, fazendo parte do conjunto, contar com o trabalho prestado pelas pessoas naturais que são contratadas do hospital. E aí, nesse caso, nós temos efetivamente a ideia de propriedade particular sendo requisitada para a prestação de um serviço. Isso é possível, é serviço de pessoa jurídica, e aí, obrigatoriamente, dentro da propriedade privada da pessoa jurídica, existem serviços de pessoas naturais que fazem parte do pacote requisitório. Vimos também que isso é possível, inclusive está lá na lei do SUS. Mas a Lei 13.979 trouxe a possibilidade de requisição de serviços de pessoas naturais. Isso dá a ideia de que a própria pessoa natural é requisitada para prestar serviço ao Estado.
E aí, nesse caso, nós teríamos o Estado requisitando o serviço de uma pessoa XYZ, ou seja, de um CPF. Aqui entenda o seguinte, ó, bens móveis ou imóveis de um particular, a requisição é sobre a propriedade privada. Aqui a requisição é sobre serviços de um CNPJ, ainda que esse serviço seja prestado por vários CPFs, mas aqui a requisição é de um CPF, requisição de pessoa natural. É muito interessante perceber que é possível requisitar serviço de pessoa jurídica e dentro dela existir pessoa natural prestando serviço que está dentro da propriedade privada da pessoa jurídica requisitada, cujo serviço foi requisitado, melhor dizendo. Aqui não, é requisição de pessoa natural. O texto da lei é claro, ó, requisição de bens, serviços de pessoas naturais. Nesse aspecto, eu digo, a gente tem visto que governos municipais, estaduais e o governo federal estão requisitando máscaras, álcool gel, remédios, mas como se dá requisição de pessoas naturais? Vamos lá, coloco aqui uma hipótese, ó. O Estado requisita você, médico, fulano de tal, CPF tal, para trabalhar como médico na UTI do Hospital Público Y. Isso é possível? Essa é a pergunta. Isso é constitucional? Para que a gente entenda que isso é constitucional, a gente vai ter que enquadrar o trabalho de uma pessoa natural como propriedade particular. Lá na Constituição Federal nós vimos, ó, no caso de iminente perigo público, o estado de calamidade engloba o iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Para que a gente entenda que a requisição de pessoa natural é constitucional, a gente teria que enquadrar o trabalho dessa pessoa natural como propriedade particular nos termos da Constituição Federal para fins de requisição administrativa. Em outras palavras, e sob o ponto de vista do particular, estaria ele obrigado a trabalhar mediante requisição sob pena de crime de desobediência? Essa é uma pergunta muito interessante para a qual a resposta precisa de uma análise da Constituição Federal. Na Constituição Federal, eu particularmente, e essa é minha opinião como professor, eu consigo enxergar a requisição de bens. Então, por exemplo, requisição de máscara, álcool gel, requisição de remédio, tudo isso eu consigo enxergar. Eu também consigo enxergar a requisição de serviços de pessoas jurídicas. Dentro do serviço existem trabalhos de pessoas naturais, eu consigo enxergar, como a requisição, por exemplo, de um hospital inteiro. O Estado pode requisitar o hospital e aí as instalações, colocar seus agentes lá para trabalhar, ou então pode requisitar o hospital com o serviço do hospital, e nesse caso é possível nos termos da Constituição, porque aí o trabalho da pessoa natural estaria incerto na ideia de propriedade particular, porque o requisitado é o CNPJ, no caso, é o hospital. E nessa situação específica, o seu serviço, ou dentro do seu serviço, estaria englobado o serviço de várias pessoas naturais que continuariam a trabalhar obrigadas por questões contratuais com o próprio hospital. Mas a Lei 13.979 trouxe, como nós vimos, a possibilidade de requisição de serviços de pessoas naturais. Essa possibilidade, e deixo claro, é minha opinião como professor aqui, eu não encontro resguardo constitucional para que o Estado obrigue determinada pessoa, CPF, por requisição, a trabalhar no enfrentamento do coronavírus. Eu não vejo essa hipótese como uma hipótese constitucional. Não consigo enxergar o trabalho de uma pessoa natural sendo considerado propriedade particular para fins de requisição estatal. Eu não consigo enxergar essa hipótese, pelo menos por enquanto. Se você consegue, deixa aqui nos comentários e os fundamentos pelos quais você considera isso constitucional. Na minha visão de momento, isso não é constitucional. Portanto, a requisição de pessoas naturais não me parece guardar respaldo com o texto constitucional que permite a requisição de propriedade particular, exatamente nos termos do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Talvez minha interpretação possa ser muito restritiva, e aí eu gostaria de ouvir seus comentários aqui embaixo no vídeo, para que a gente possa discutir melhor sobre esse tema. Assunto muito interessante que pode e deve fazer parte das próximas provas da advocacia pública, então, muito interessante estudar, além de todos os outros assuntos que estão sendo, entre aspas, produzidos pelo enfrentamento da pandemia nesse momento. Fique muito ligado ou ligada, porque a tendência é que as próximas provas tragam todas essas discussões, as discussões do direito que estão sendo criadas, produzidas por tudo aquilo que a gente tem enfrentado no momento.
Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.